Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula de problemas atuais de bioética para a turma do P8 Noite da Santa Emília de Rodar. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto, mas antes eu preciso saber se vocês autorizam que essa aula seja gravada para que eu possa estar disponibilizando depois no meu canal do YouTube, para que vocês possam assistir, reassistir, se for o caso, né, para estudar, para poder reforçar os conhecimentos e para quem perdeu a aula poder ter acesso. Vocês concordam com a gravação dessa aula? Sim. Sim. Pessoal, vocês concordam? Quem mais? Sim, professora. Então tá. Vamos iniciar então. Nós tínhamos parado, né, na aula passada sobre essa situação onde eu falei, né, que pesquisas mostram que 148 pessoas morrem por dia devido a erros do sistema de saúde aqui no Brasil, e isso foi um dado, né, do ano passado. E dando continuidade àquela questão de erros, né, da área de saúde, principalmente pelo pessoal da enfermagem, que são noticiados na mídia, trago mais um aqui, onde o prontuário atesta: técnica em enfermagem injetou leite em veia de bebê que morreu em hospital centenário. Então, mais uma situação onde o profissional de saúde ali, que deveria estar tendo cuidado, né, em qual acesso está colocando a medicação ou qual acesso está colocando o alimento, e a pessoa, por um erro, acabou levando a óbito um bebê. Né? Então, esse bebê ele tinha apenas 7 dias de vida, né? E tudo indica que a técnica de enfermagem administrou de maneira errada 35 ml de leite na veia do recém-nascido. Então, a quantidade muito pouca, mas para um recém-nascido, né, foi mais do que suficiente para levar esse bebê a óbito. E aí, o material ele deveria ter sido administrado por uma sonda, né, e segundo o médico do hospital, uma outra profissional da equipe de enfermagem identificou o erro e avisou a médica. No entanto, havia passado já 1h20 do ocorrido de ter injetado ali o leite na veia. O recém-nascido que estava na UTI neonatal morreu 2 dias depois devido às complicações causadas por aquele erro. E uma das médicas, sim, aí o prontuário foi descrito por 2 médicas que estavam no plantão no momento do incidente, e uma delas foi a responsável por comunicar o fato aos familiares da criança. E no caso, o Conselho de Medicina descartou o erro médico porque quem aplicou, né, o leite no acesso errado foi a profissional de enfermagem, que acabou fazendo com que esse bebezinho que estava iniciando sua vida, né, acabasse morrendo. Então, nesses casos expostos na mídia, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem sobressai que o profissional deve, né, a gente já falou isso, responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. A gente iniciou a parte da aula passada, né, trazendo essa frase, e mais uma vez eu reforço que é necessário que vocês tenham um compromisso não apenas com vocês mesmos, mas com a vida dos outros que vão estar nas mãos de vocês. Né? Tenham um compromisso com o juramento que vocês vão fazer daqui a alguns semestres, onde vocês vão se formar, e uma das principais, vamos dizer assim, objetivos do profissional de saúde como um todo é não provocar mal ao paciente. Então, é necessário que haja fiscalização mais efusiva por parte do COREM, o Ministério do Trabalho, para que justamente esses erros cada vez mais sejam minimizados. Como? Dando condições melhores de trabalho, um salário equiparado, horário de descanso justo, um local de descanso adequado, né? Também que seja cobrado que os profissionais eles estejam cada vez mais capacitados, dando, quando necessário, treinamentos especiais. Também reforçando que as universidades, escolas, profissionais de saúde e a população, eles precisam adquirir consciência crítica, reflexiva e comprometida com o combate à má prática, não só da enfermagem, né, mas de todos os profissionais que vão estar envolvidos aí na área de saúde. Na verdade, todos os profissionais de qualquer área, né, deveriam ter um compromisso com a sua profissão, mas quando a gente fala
na área de saúde, né? Vamos dizer assim, é mais complicado porque as pessoas já estão debilitadas, fragilizadas e realmente precisam, né, de uma assistência e de um compromisso dos profissionais para com a vida dessas pessoas. Então, vou passar aqui o videozinho para vocês, o primeiro vídeo, tá? E aí a gente vai dando continuidade. A partir de agora só vão ser vídeos. Vocês não estão ouvindo o áudio não, né? Tá, é que eu esqueci de ativar, peraí. Não. Professor, o áudio tá baixo demais, viu? Não, Tô é porque ele escutando estava desligado, não. na verdade. Deixa eu ativar aqui. Pronto, agora eu ativei, porque o programa que eu usava semestre passado, ele era todo automático. Aí esse aqui não. Então vamos começar do início aqui esse videozinho. Estão ouvindo agora? O que você vai ver agora é o retrato de uma situação alarmante, em que pacientes recebem medicações trocadas. Fiquei com ela assim, parece até envenenamento, com a coisa espumando assim. Crianças sofrem lesões graves. Aí a gente começou a sacudir, neném, pelo amor de Deus, não morre. E mortes são causadas por erros banais, cada vez mais comuns. O diretor clínico do hospital, acontece um caso gravíssimo no seu hospital, o senhor nem conversar com o auxiliar de enfermagem conversou. Estamos no Rio de Janeiro. Fiscais do Conselho Regional de Enfermagem entram no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A superlotação é evidente e regras básicas da enfermagem são quebradas a todo instante. Por que você tá sem luva? Eu não lembrei, na verdade, eu acho. Vocês têm material suficiente para trabalhar? Uma coisa tão básica quanto o uso de luva. A profissional chegar e dizer que não usou porque esqueceu. Então, se ela esquece o básico do básico, que é o uso de uma luva, que vai estar resguardando tanto a saúde dela quanto a saúde dos pacientes, imagine o que mais ela não pode estar esquecendo, não é? Então, vejam aí todos os outros erros que vão estar acontecendo, tá? Nessa reportagem e observem o quanto, né, deixamos a desejar, né, os profissionais de saúde em muitas situações deixam a desejar em sua assistência. Bom, então, vou continuar, vou tentar não mais parar o vídeo para vocês acompanharem e eu faço meus comentários no final. No pronto-socorro, a fiscal se espanta com as condições do braço deste paciente, onde um acesso para a medicação foi implantado 6 dias antes. Você vê ali um tecido roxo, que é sinal de infecção, aquele procedimental. Sinal menor de vermelhidão local tem que ser trocado. Você continua sem luva? Sim, mas é só para mostrar mas também necessita. Observamos que ela não fez higienização das mãos entre um paciente. Eu tenho vários pacientes ao mesmo tempo e ela pode estar transmitindo bactérias de um paciente para o outro. E o pior de tudo, Nada tem rótulo, não sei se você dirigido. A grande maioria dos pacientes estavam com soros sem rótulos, sem identificação de nome e medicação. uma prática extremamente arriscada. Você não tem identificação do nome do paciente, você não tem identificação do horário daquele medicamento, você não tem a identificação do próprio medicamento e dosagem, você pode ter a troca. A enfermeira responsável pelo pronto-socorro tenta se explicar para as fiscais. Você pode fazer uma identificação menor, mas essa identificação tem que ter. Então por que não faz? Aí eu tenho que ver com a equipe por que não está. O hábito, né? O hábito de estar fazendo aquilo, achar que o erro nunca vai acontecer com ele, que a fatalidade nunca vai chegar àquele profissional. Só no estado do Rio de Janeiro, o número de denúncias contra profissionais de enfermagem praticamente dobrou de 2009 para 2010. Se dependesse apenas dos números, o brasileiro tinha tudo para estar em ótimas mãos. Existem hoje no país 1,5 milhão de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E a cada ano surgem pelo menos 100 mil novos profissionais. Felizmente, a maioria cuida bem dos pacientes. Mas nunca houve tantos erros cometidos pela categoria. Nós temos observado, principalmente nos últimos 5 anos,
um aumento muito grande das denúncias, um incremento da ordem de 20% a 25% ao ano, erros simples que poderiam ser perfeitamente evitados se esse atendimento tivesse sido realizado com maior atenção. Nós estamos agora no interior do Ceará, na zona rural do município de Missão Velha, que fica a 600 quilômetros de Fortaleza. Nós viemos até aqui para conversar com a família da dona Maria Laurentino. Ela tinha 78 anos, ela passou mal no mês passado, estava com cansaço, dificuldade de respirar, foi levada para o hospital aqui da cidade e acabou sendo vítima de um erro de uma auxiliar de enfermagem. Entrei com ela no hospital, vi a enfermeira aplicando o soro no braço dela. Começou a aparecer umas espumas na lateral da boca. De madrugada, Dona Maria foi transferida às pressas para este outro hospital, no município vizinho de Barbalha. O médico que atendeu ela foi quem falou que ela tinha vindo lá com a medicação imprópria. Às 7 da manhã, Dona Maria Laurentino morreu. Ela cansava de ir para a roça, mas nós colheu o feijão, catava feijão. E minha mãe morreu. No laudo do IML, a causa da morte: embolia pulmonar por infusão de glicerina. No lugar do soro, a auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. No sangue, a glicerina causa um entupimento de vasos e artérias e rapidamente atinge o pulmão e o coração. O caso foi parar na polícia. O frasco de soro é este aqui. Repare que ele é bem diferente do frasco de glicerina, bem diferente. Ela pegou este líquido e reparou que não havia o gancho para pendurar no suporte. Ela estranhou isso. Então ela pegou o frasco e fez um suporte, veja aqui, com esparadrapo. Ou seja, ela conseguiu fazer o mais difícil. Ela tinha tudo indicando que estava errado, né? Ela poderia simplesmente ter virado o frasco, visto o rótulo e observado que não era o soro, não é? Então, ela teve o trabalho de ir atrás de esparadrapo, de adaptar para pendurar ali e não fez o básico. Ela teve muito mais trabalho, foi muito mais complicado que ela fez. E o simples, né, deixou a desejar. E o que é que aconteceu? Acabou comprometendo, né, a vida de uma pessoa, de mais uma paciente. No momento, ela leu a etiqueta que estava posta no frasco, que tinha lá glicerina 12%. A auxiliar de enfermagem foi afastada do hospital e indiciada por homicídio culposo. Com a gente, ela não quis conversa. Procuramos o médico que prescreveu o soro para a Dona Maria. Ele é o diretor clínico do Hospital de Missão Velha, um lugar onde medicamentos controlados dividem espaço com grilos. Por que deram medicação errada para ela? Essa pergunta eu não posso lhe responder, que eu não fiz medicação. Aliás, eu não administro medicação. O senhor não viu o frasco que ela pegou? Não vi, porque ela foi pegar lá dentro. O médico prescreve e entrega para auxiliar e o enfermeiro que esteja por lá para ver. De acordo com a lei, aliás, auxiliares e técnicos só podem trabalhar com a supervisão de um enfermeiro. Mas não foi isso que aconteceu naquela madrugada. E que não tinha uma enfermeira? Não sei o que dizer. O senhor é diretor clínico do hospital? Bem, mas o que aconteceu é o seguinte: até 22 horas tinha um enfermeiro. Sim, mas de 22 às 5 da manhã não tinha. Eu não sei lhe falar onde estava no momento. O diretor não sabe quem estaria na escala do plantão naquele momento. Olha o quanto de erro, né, que fora a questão precária, né, de limpeza e higiene aí, né, aí tem uma sucessão de erros que, mais uma vez, né, quem acaba pagando o pato são os pacientes. E muitas vezes com a vida. Histórias como essa, né? cidadezinhas do sertão. É o quê? Na realidade, ele está omitindo, né? Que não sabia. Porque é só ele buscar a escala, ele vai saber quem é que estava ali. Né? Mas isso para a justiça, né? Ele vai ter que mostrar. Ele pode não querer ter dito na reportagem, mas para a justiça ele vai ter que responder certinho.
No ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem em São Paulo recebeu 250 denúncias de erros causados por profissionais da área. 20 deles resultaram em morte ou lesão permanente para os pacientes. Em dezembro, uma auxiliar de enfermagem injetou vaselina em vez de soro no corpo de Stephanie Teixeira, de 12 anos. A menina, que tinha apenas uma virose, em poucas horas morreu. Não vai levar minha filha. Semanas depois, também em São Paulo, uma outra auxiliar de enfermagem decepou a ponta do dedo da pequena Tiffany, de 1 ano, ao tentar arrancar um curativo com uma tesoura. Certos profissionais não estão cumprindo nem o básico da profissão? Me parece que isso é um problema que tem diversos fatores, né? Um dos fatores mais importantes que eu coloco é a baixa qualidade do ensino. Neste hospital particular de São Paulo, sobram vagas para profissionais de enfermagem. Hoje eu estou com mais ou menos 20 vagas. Não desde consegue auxiliar, técnico e enfermeiro. Não consegue preencher? Não consigo. Com 30 anos de experiência, a diretora de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo supervisiona mais de 2.000 funcionários. Temos observado nos últimos concursos que nós temos tido uma reprovação de 50%. A impressão que a gente tem é que não tem fiscalização dos órgãos de ensino, porque está muito deficiente. Ou seja, qual é o tipo de profissional que vocês querem ser, né? Isso depende também, como a gente falou na aula passada, do esforço e dedicação que vocês vão estar tendo para o desenvolvimento de vocês como futuros enfermeiros. Então, não adianta os professores, qualquer instituição, tentar fazer a parte dela se você, como aluno, como futuro profissional, não for fazer a sua. Eu já dei o exemplo, você pode estudar em Harvard, mas se você não quiser, se você não fizer a sua parte, não vai ter quem faça, você aprender por osmose. Ô, Quênia. Oi. Também fica difícil, viu, quando os professores não ajudam, passando o conteúdo para os alunos. Né? Fica complicado quando o aluno sozinho tem que buscar assistir aula e tá tirando dúvidas, muitas vezes no YouTube. Sim. Então, por isso que desde dessa aula da pandemia, né, no momento das aulas remotas por causa da pandemia, eu, além do horário da aula, que eu disponibilizo, no horário que é o horário correto da aula de vocês, né, e todas as minhas turmas, onde a gente, neste momento aqui, vocês a qualquer momento podem estar interagindo, estar tirando dúvida, e ainda disponibilizo no YouTube para que vocês possam reforçar aquilo que foi dito, né? Porque no momento que você ficou vamos supor, está estudando para uma prova, eita, eu lembro que a professora falou isso lá na aula, aí pode ir no recurso lá no YouTube ou em qualquer outra forma, né, de gravação que vocês venham a ter acesso. Estou citando o YouTube porque foi o que foi dito, né, aí é o recurso que eu utilizo para as aulas gravadas de vocês, tá? Mas no nosso caso, as aulas são ao vivo, tá? Por isso que a gente chama de aula remota, né, porque nossas aulas são ao vivo. Vocês, a qualquer momento, vocês podem interagir, né? Da minha parte, eu nunca disse que vocês deveriam ficar calados, sem tirar dúvidas. Pelo contrário, às vezes eu que fico instigando meus alunos, bora, gente, fala, tem dúvida, comenta, né? Então, isso, pelo menos da minha parte, eu sempre tento fazer com que vocês tenham essa relação, mesmo com a aula de forma remota. Porque em sala de aula, com certeza o ambiente é diferente, a gente tem mais a questão da proximidade, né, de vocês poderem estar interagindo melhor. E algumas pessoas ficam, né, com mais vergonha, não querem estar comentando, falando alguma coisa numa aula remota, né, numa aula virtual. Mas é o que a gente tem no momento com essa pandemia, né, a questão das aulas remotas, e que vocês façam a parte de vocês. Não adianta também a gente estar dando aula aqui, qualquer professor... O que mais... Oi.
Pode falar. O que mais me preocupa, professora, é tipo assim, a gente está com algumas disciplinas que tem que ter aulas práticas, no caso. Peraí, só um segundo. Quem é que tá Aí- falando? Eu tô tentando achar aqui quem é que tá falando, não tô achando. Maria José Alves de Oliveira. Ah, tá, achei. Ah, só achei, pode falar. Aí o que me preocupa, o que me deixa preocupada, além de estar estudando dessa forma remota e também tem que estar buscando, né, em outros meios também, é a questão da gente estar tendo aulas que requer também as aulas práticas e a gente provavelmente não vai ter, entendeu? Durante esse período. Aí isso também é o que me preocupa. Sim. Então, os vídeos, né, o que os vídeos falam da deficiência do ensino é da questão do ensino normal. O que a gente está vivenciando agora, né, é algo atípico que ninguém da nossa geração nunca vivenciou. Né? Então, neste século, pelo menos, né, a gente não tinha vivenciado essa questão de estar tendo uma pandemia. E o ensino, né, precisou ser adaptado para ele não ser paralisado. Então, com certeza, eu como professora gostaria muito mais de estar tendo aula com vocês presencialmente. Para nós, professores, fica muito mais cansativo. Eu mesmo fico muito mais cansativo, muito mais cansada, dando a aula de forma remota para vocês. Então, a gente tem muito mais trabalho em estar organizando a aula neste formato, avaliações, tudo. Então, é algo atípico. As aulas práticas, né, elas já estão sendo repostas aos poucos. Primeiro, está sendo levado em consideração, porque ainda está tendo a questão do isolamento, né, por questões de segurança. Então, por partes, ela vai ocorrer. Quem está tendo aulas práticas agora? O pessoal que está se formando. Então, vocês ainda estão no P8. Né? O pessoal, então, que fez P10 semestre passado, então, as disciplinas de qualquer curso, tá? As disciplinas que tiveram práticas, as práticas, algumas já foram dadas, os estágios estão sendo dados, né? Então, isso está sendo feito de forma a que não haja aglomeração. Vamos supor, uma turma com 50 alunos. Então, não vai ter uma aula prática com 50 alunos no laboratório, ao mesmo tempo, certo? Então, estão sendo feitas escalas para que os estágios sejam feitos, para que as aulas práticas elas sejam desenvolvidas da melhor forma possível dentro das limitações da pandemia. Tá? Isso é por questões de segurança minha, de vocês, dos demais professores, dos funcionários, dos familiares de vocês, porque, por exemplo, alguém pode se contaminar, ser assintomático e levar o vírus, né, para dentro de casa. E acabar contaminando pai, mãe, tio, filho, marido, mulher, seja lá quem for, e essa pessoa, sei lá, por acaso apresenta um quadro grave. Olha só o perigo, né? Então, eu, pelo menos, eu não quero me arriscar a estar me contaminando e trazendo o vírus para dentro de casa e contaminando minha família toda. Né? Todo mundo aqui é grupo de risco. Então, a gente precisa estar pensando não só, né, individualmente neste momento, mas pensando na coletividade, tendo responsabilidade social. No caso das aulas práticas, como eu falei, na medida do possível, elas estão sendo repostas, priorizando quem está se formando, certo? Então, no caso de enfermagem, o pessoal do P10 do semestre passado, né, que deveriam ter se formado em julho, então, eles estão tendo, eu acho que já terminaram, na verdade, os estágios que estavam faltando. O pessoal do P10 deste semestre está tendo os estágios que era para ter tido do P9, concluindo, né, os do P9, e iniciando os que seriam agora do P10, tá? Então, tudo isso requer organização, requer tempo, até porque os hospitais, né, não é de bolo. Eu vou botar 200 alunos ali no horário que eu quero. Não, até porque tem diversas outras instituições que fazem esse rodízio, essa organização, né, dentro dos estágios nos hospitais. Então, tudo isso precisa ser respeitado e ter cuidado, tá bom? Então, continuando aqui no nosso vídeo,
vamos ver agora a situação de uma menininha que ela acabou, né, tomando a medicação errada mais uma vez pela falta de atenção da profissional de enfermagem. Vejam o trauma dessa criança. Cada refeição da filha é um suspense. Há 2 anos, a menina sofre com as sequelas de um erro cometido por uma funcionária do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. No lugar de um sedativo, a auxiliar de enfermagem injetou na boca da menina um ácido usado para dissolver verrugas. O líquido queimou a boca, o estômago e ainda provocou o estreitamento do esôfago de Ana Clara. A comida era no liquidificador. Se tinha um arroz com feijão, tínhamos que bater no liquidificador. Aos 4 anos, Ana Clara ainda não frequenta escola. Tem medo de, na hora da alimentação, ela engasgar. Para evitar o fechamento total do esôfago, a cada 6 meses, Ana Clara tem que tomar anestesia geral e passar por um procedimento de dilatação. Por nota, o Hospital Santa Catarina disse que ofereceu toda a assistência para a recuperação de Ana Clara e que depois do incidente revisou processos internos e passou a reavaliar periodicamente o trabalho das equipes de enfermagem. Então, por mais que o hospital ele tenha disponibilizado, né, tenha dado essa assistência depois, mas e o trauma, né? Então, a criança em crescimento que a cada 6 meses tem que passar por anestesia, né, todo o processo para fazer uma nova cirurgia para que o esôfago dela possa ter, né, o espessamento necessário para que o alimento possa comer. É uma criança que teve que ser afastada da escola porque os pais eles ficam com medo dela, ao se alimentar no horário do lanche, ela possa se engasgar e acabar, né, vindo a óbito. Então, pelo menos foi tomada uma atitude por parte do hospital, mas essas atitudes elas têm que ser tomadas de forma a evitar, né? Então, como a gente sempre falou, desde que eu falava com vocês lá no P3 em parasitologia, a gente tem que trabalhar com a prevenção. A prevenção não só na prevenção de doenças, mas aqui, né, especificamente nessa situação, trabalhar com a prevenção de erros, de falhas que possam comprometer e levar um paciente a ter sequelas ou mesmo, né, a óbito. Mas não são apenas cursos ruins que podem provocar erros. Tem também a sobrecarga de trabalho. No abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, as fiscais do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram um cenário assustador. 182 idosos e apenas um enfermeiro no comando de 6 auxiliares e técnicos. O recomendado nessa situação seria ter no mínimo 9 enfermeiros e 18 auxiliares técnicos. E você tem pacientes totalmente dependentes da enfermagem. Resultado: prontuários dos pacientes em branco, geladeira de medicamentos com alimentos vencidos, remédios de uso controlado misturados, sem identificação ou data de validade. Em péssimas condições de higiene. Lixo infectante em lugar perigoso. Pode pegar, manusear, cair, ó. E o mais preocupante, pacientes com graves lesões infeccionadas. Isso aí corre risco de vida até. A sobrecarga ocorre também por causa dos baixos salários. Lisete é auxiliar de enfermagem há 17 anos. Trabalha 3 dias da semana num hospital, 3 em outro. E ainda faz um curso de especialização. É cansativo, às vezes chega até a ser exaustivo, dependendo do plantão. Para evitar erros, Lisete se apega aos chamados 5 certos da profissão. O paciente certo, o medicamento certo, a prescrição certa, a hora certa, pela via certa. E assim faz também uma legião de profissionais de enfermagem Brasil afora. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui com você. Lilian é a primeira pessoa que muitos pacientes veem quando renascem de uma cirurgia no coração, no centro de tratamento intensivo. Imagina, você com um tubo na boca, é muito, né? Então fica muito agitado. Seu José acaba de ser transferido para a enfermaria e não esquece a atenção que recebeu. O medo que eu estava era muito grande. A força que ela me deu, eu me senti a pessoa mais importante
mundo para ela. Essa criança nasceu no dia do meu aniversário, deve estar hoje com os seus 16 anos. Inês fica emocionada ao olhar para os bebezinhos que ajudou a salvar em quase 20 anos de UTI. Ontem ela pegou uma cadeira de balanço para mim, para ficar ninando meu filho. A segunda vez que eu botei ele no colo, depois de 17 dias, eu falei, ai meu Deus. Os pais do pequeno Antônio querem ser os próximos a voltar com uma bela foto de agradecimento. Sente acolhido, né? Porque a gente está frágil, é uma situação que a gente fica muito frágil. Procuramos o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde você viu no começo desta reportagem profissionais de enfermagem trabalhando sem luvas e pacientes recebendo medicamentos sem identificação. Eu acredito também que, nesse momento, eles estavam atendendo com urgência os casos. Posteriormente, vem um voto, porque o atendimento é de emergência. Já o diretor-presidente do abrigo Cristo Redentor disse que quer resolver os problemas apontados pela fiscalização em 30 dias. Ele reconheceu que a equipe de enfermagem é pequena, mas que tem limitações financeiras por se tratar de uma entidade filantrópica. E eu não posso, como administrador, aumentar uma folha de pagamento se eu não vou ter condição de cumprir. Nos próximos dias, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio vai enviar um relatório com as irregularidades encontradas nas duas instituições à Vigilância Sanitária, ao Ministério Público Estadual e às Secretarias Municipais de Saúde. Que errar na enfermagem não pode, se pode causar danos irreparáveis à sociedade e não dá para aceitar. Só uma correção no vídeo, pessoal, que no vídeo foi dito a questão dos 9 certos, tá? Mas não temos mais os 5 certos. Na verdade, são 9 certos, tá bom? Então, a gente vai ver sobre os 9 certos. Então, só para que vocês tenham o conhecimento, né? Para não cometer o erro de dizer aí os 5 certos. Então, pela Anvisa, né, pela a legislação que exige... Oi. Desculpa lhe interromper. Oi, pode dizer. Esses dias, minha coordenadora postou, porque houve um Tem os erro 13 parecido no certos Metropolitano. também. Isso, os 13 acertos, que não são mais 9, são 13 agora. Não, ó, tem que ver uma questão. Existem os 13 certos e, na verdade, cada instituição, se quiser, pode até botar 50 certos. Certo? Desde que siga o mínimo, que atualmente são os 9 certos. Então, se cair em concurso, tá? Vocês têm que seguir o que está na legislação, o que está lá nas orientações, né, do Conselho de Enfermagem, da Anvisa. Então, é isso que tem que ser seguido. A gente vai falar dos 9 certos e a gente vai falar dos 13 certos. Só que daqui para que vocês venham, porventura, fazer algum concurso, se atualizem e vejam naquele momento qual é o que está sendo cobrado. Porque vamos supor que num concurso caia, são 5 certos, 9 certos, 13 certos, 11 certos. E aí? Né? Então, você tem que ver o que está vigente quando você for fazer o concurso para poder fazer o correto. Então, os 9 certos é o que está vigente, mas existem sim a orientação dos 13 certos, que é a forma mais, vamos dizer assim, mais rigorosa, né, de ser do profissional ter o cuidado ali para não cometer um erro. Tá bom? Como eu disse, a gente vai falar sobre os 9 e sobre os 13, certo? Falando sobre o certo. Então, vamos lá. Então, vamos falar agora sobre a questão da segurança do paciente, né? A gente estava vendo essa reportagem, onde foram, na verdade, é uma reportagem só, tá? Que eu fragmentei nos pontos mais importantes para que vocês assistissem, né? Trazendo ali realmente, né, pontos graves, né, de erro, causando sequelas graves, como no caso da menininha que tomou ácido,
né, e acabou corroendo ali toda a questão de esôfago, né, entre outras coisas. Então, a gente vai ver agora a questão, o foco na segurança do paciente com um vídeo, tá? Que tem esse título, Aprendendo com Erros, e que eu quero que vocês tenham bastante atenção, tá? Eu vou tentar explicar ele um pouquinho agora para não estar interrompendo durante o vídeo, porque ele é um pouquinho mais longo. Então, neste vídeo, preste atenção desde o início, certo? Quando eu estou dizendo prestar atenção, é prestar atenção em cima de tudo que vocês já aprenderam dentro da enfermagem. Para quem é técnico de enfermagem, então já sabe mais ainda do que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo. Vejam a questão da multidisciplinaridade, né? Uma equipe onde ela tem que trabalhar unida. Aí a gente vai reforçar aquilo que a gente falou antes. O profissional ele vai responder não apenas individualmente, mas também pela equipe. Então, o erro de um pode afetar todos. E um erro de um pode gerar o erro do outro, do outro, do outro e sucessivamente até chegar a quem não devia, que seria o paciente. Então, muitas vezes por questões de arrogância, né? Como, por exemplo, eu sou o médico, né? Muitas pessoas se acham, porque é médico é um deus. Não, não é assim. Ele é formado igual a qualquer outro profissional que esteja ali dentro. Cada um dentro da sua formação vai ter as suas responsabilidades. Então, essa arrogância pode vir também de qualquer profissional, tá? Então, ter cuidado com a questão da arrogância. Cuidado numa coisa que a gente já falou também, que é você estar apto, você estar preparado para exercer aquela função, né? Então, porque fulaninho me indicou para fazer isso aqui. Tá, mas você tem conhecimento? Você sabe, de fato, realizar aquelas atividades dentro daquela atribuição? Se você não sabe, ou você se prepare, se capacite, ou então entregue o cargo, porque senão você pode estar levando a óbito várias pessoas. Aí vem trazendo mais uma vez essa questão do QI, né, quem indica. Muitas vezes isso acaba comprometendo o serviço como um todo, porque essa pessoa atrelado a uma má qualificação que ela tem, muitas vezes por achar que, porque fulano me indicou, então eu posso tudo, né? Então é necessário que se tenha responsabilidade. E cada profissional, independente de qual for ele, né, na linha ali de sucessão das atribuições, ao identificar o erro, que não leve esse erro adiante. Então, se você identificou o erro, você comprovou que aquilo está errado, então você está mandando? Então vou deixar assim mesmo. Não, não deixe, porque no final quem vai pagar vai ser o paciente, e pode ser com a própria vida. E torça para não ser um paciente, um ente querido seu, um familiar seu, tá? E mesmo que não for seu, é de alguém. Então, você vai querer carregar aquela arrogância sua de não querer debater o seu exercício profissional, a sua responsabilidade com o outro profissional que estava querendo fazer errado. Será que vale muito mais o seu orgulho, né, do que a vida de uma pessoa? Então, atenção a esse vídeo. Ele vai passar um cenário onde vai ter vários profissionais falando, tá? Vai ser como uma cena mesmo, né? Um filmezinho trazendo uma paciente oncológica que ela precisava fazer um tratamento, e aí, já a partir desse tratamento, dessa medicação que ela precisava utilizar aí, já na farmácia, com o médico, com o farmacêutico, já se cria um conflito numa situação ali que vai cada vez mais seguindo adiante aquela falha, e vocês vão ver o que vai acontecer ao final. Quando o vídeo, essa parte, né, dessa encenação, ela termina, preste atenção em todas as avaliações que os profissionais eles vão estar trazendo. Esse é o ponto mais principal, vamos dizer assim, da avaliação crítica do vídeo. Então, prestem atenção e vou iniciar para vocês agora. Deixa eu ativar aqui. The National Health Service in the United Kingdom was one of the first healthcare systems in the world to give priority to patient safety. The work done in the UK over the last few years has involved taking account of the things that go wrong in healthcare.
The frequency of medical error and unsafe care is much higher than we've realized in the past. Something like 1 in every 10 patients admitted to hospital suffer from some form of medical error. It may not always lead to serious harm, but in some cases, sadly, it leads to major disability and even death. One of the incidents we've examined in depth is the phenomenon of intrathecal injection error. This is where a drug intended for use intravenously is given instead into the spine mistakenly. The patient then experiences paralysis and even death. When we've analyzed these incidents in depth, we've spotted all sorts of errors and weaknesses in the system which provoke unsafe care to be given. By analyzing these and by learning from them, we've tried to work out the ways in which this error can be prevented in the future. There are around 50 recorded incidents around the world of intrathecal injection error. Many more may not even have been recorded. From the incidents we're aware of so far, we know that they often occur in similar circumstances to different people at different times and even in different places. Experts call this situation an error trap. There's a common cause and probably a common solution. With this film, the World Alliance for Patient Safety is making the experience of the United Kingdom available worldwide. We hope that by studying this scenario and discussing it afterwards, you'll be able to see the many ways in which unsafe systems can provoke unsafe care. By generalizing the experience of this particular incident, we hope that you'll be able to see the ways in which strengthening systems play a role in reducing the impact of error. This can help make healthcare even safer in the future. Oh, morning. Hi there. Oh, Dr. Livingston. Yeah, telephone. Oh, thanks, Anne. Excuse me, Duncan. Hello? Dr. Livingston? Yeah. It's Ramesh Shah, pharmacy here. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for methotrexate you sent down. You've already got her down for her IV this morning, and I've only sent her vincristine up. I was wondering if that'd be a mistake. Ah, I'm sorry, I meant to talk to you about that. Mrs. Hughes is having both her procedures on the same day. She's got a big work commitment in a couple of days' time that she can't get out of. Yes, but you see, we I don't... have discussed it with Dr. Munro, and he's agreed that the treatment should go ahead. He's signed the prescription. Yes, I see. But look, Fiona, this is very irregular. I assume that you'll be taking the full responsibility. Yes. Okay, then, look, I'll prepare it for this afternoon. Então, observem que ele tem o conhecimento de que as duas medicações elas não podem ser administradas no mesmo dia. Ele tenta argumentar, né, mas a médica é incisiva ali em dizer que vai fazer aquele procedimento e ponto. Mas ele, como farmacêutico, que compreende toda a questão da relação medicamentosa, ele deveria sim dizer, né, e reforçar de que aquela medicação não poderia ser aplicada daquela forma que estava, né, que a médica estava querendo que fosse, sendo no mesmo dia. Então, observem o primeiro erro, né, a partir daí, tá? Vou tentar não interromper mais. Thanks, Ramesh. Sorry about that. Sister Lynch, I'd like you to meet Dr. Campbell. He's just joined us, and he's going to be working with me over the next couple of weeks. I have to say, Duncan, you're going to be giving us some much-needed support. Glad to hear it. Hello, sister. Pleased to meet you. Welcome to the unit. Thanks very much. Oh, by the way, Anne, Mrs. Hughes will already be on your list this morning for her IV, but she's also having her intrathecal this afternoon. She's got a big meeting at work in a few days' time, so we're going to try and fit her in for both procedures today. I didn't know she'd gone back to work. She's only just started. She's taking it easy. Only a couple of days to begin with. Right. So, Duncan, your papers and NTN number should be through in a day or so, but meanwhile, welcome aboard. Thanks very much. It's my blue pal then. I'll take it through here. Listen, I'll see you both later, okay? Sure. Bye-bye. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can.
supor que ele saiba não significa que ele sabe. Então, é um tratamento mais específico pela questão da quimioterapia, uma paciente oncológica, então necessitaria, né, ter um profissional capacitado para aquilo, tá? Eu avancei aqui o slide sem querer, deixa eu voltar para que a gente pare onde está. Senior, Anne, he can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later and we'll sort it out then. Oh, Simon, I wanted a word. So he's fine with any of our procedures? Well, he's here on the personal recommendation of Dr. Munro, sister. So as far as I'm concerned, if Dr. Munro thinks he's competent, I'm prepared to go along with that. Now, he'll be acting as the specialist registrar, and I'm hoping that you and your staff will give him every assistance. Of course we will. Right. But Jane Hughes is intrathecal. That will still be under your care, won't it? Yes, I'll be there. Vejam a forma intimidadora que ela falou com a It's Jane enfermeira. Hughes here. Abby, I'm going to be late. I'm stuck in the most awful... Oh, sister, Jane Hughes just phoned. Apparently there's been a really nasty accident on the motorway and she's caught in the tailback. Great. Yeah, she says she's going to be quite late. At least 2 hours. Oh, what a day to be late. Look, Abby, I'll be off shift by the time she gets here. I've got to leave a bit early for a dentist appointment. I'll put everything in the notes, but I'm going to miss the handover. So can you make sure that Sister Roberts knows what's happening? Of course, I'll get the notes ready for her. All right, darling. You okay? Good boy. Being a really good boy. We'll be there soon. I'll be there as soon as I possibly can. Do try to calm down. It should only take me half an hour at the most. I'll see you as soon as possible. Oh. Is everything okay? Not really, sister, no. Actually, that was my mother on the phone. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm so sorry. Yes, obviously you must go. Thank you. Look, Dr. Campbell will cover for me. Could you show him around and take him through the notes when you get a chance? Yeah, I mean, I haven't had a chance to see the notes myself yet, but I'll do what I can. Oh, I'm sure we'll manage, don't worry. Just go and be with your father. I hope he's okay. Thanks. I'll call him later. Okay. Yeah? Can you cover for me this afternoon? Sure. I'm sorry about the late notice. It's my father. He's had an MI, and I want to be with him. Oh, my God, I'm sorry. Of course, no problem. Thank you. I've asked Sister Roberts to go over a few things with you. I'm sure between you you'll manage fine. Sure. Good luck. Thank you. Dr. Robertson. Simon, it's Fiona Livingston. I'm sorry about the short notice. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, yeah. Excuse me. I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. Oh, hello, Dr. Campbell. Hi there. Listen, have you seen Sister anywhere? Sister Roberts? Yep, there she is, down there by the nurse's station. Sister Roberts, thanks very much. Okay. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. I understand she's arranged for an SHO to give us a hand this afternoon. Dr. Simon Robinson, is he here yet? No, not yet. Abby, has Mrs. Hughes arrived yet, please? No, she's just called in. She's about 10 minutes away. Mrs. Hughes, she's one of mine. I better get down to pharmacy for the chemo. Thanks very much. See you later. Okay. When Mrs. Hughes arrives, can we make sure that Bay 8's ready for her, please? Yes, of course, Helen. Thank you. Come in. Hi. I've just come over from St. Stephen's unit. I'm covering for Dr. Livingston. I've come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. She's under Dr. Munro. All right. I don't know we've met, have we? Dr. Campbell, I'm Charlotte Green. And you'll be performing the procedure today, will you? Yeah, I will be, yeah. Right, I'll just check the register. Just procedure. I don't seem to have you down. Well, it should have been sorted out with Dr. Munro by now. And I think that Dr. Livingston spoke to Mr. Shah earlier on. Okay, then. Sorry about this. Take a seat. Let's have a look on the database. It's Campbell, Duncan Campbell.
I mean, it should be there. There's no question it should be there. Observem a arrogância. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Oh, yes, there you are. Sorry about this. Hello, pharmacy. Yes, that's right. And what's the patient's name again? Sure, that's fine. Be ready by 4 this afternoon, okay? Great, bye. It seems he's only just put you on the list. Now, your patient, would that be a Jane Hughes? Yeah, that's not. Right, I'll just check this is ready for you. Thanks. Definitely running late now, next second. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams in 2 mils. Right. This is a pen. Sorry, Doctor, excuse me for a moment while I take this. Hello, pharmacy. Yes, he is, but I'm afraid he's on lunch at the moment. Can I take a message? And what extension is that? Fine, bye. Now, where were we? Jane Hughes. Hospital number 3267980. Date of birth 26/12/74. Batch number BX437294. Excellent. Good stuff. Now, if you could just sign here and in block capitals here. With pleasure. Bye-bye, sweetie. Hi, Jane. Hi. Oh, you must have had a nightmare journey. I'm so sorry. I feel awful. No, don't worry. Gosh, wasn't he great? Yeah, he's into everything. Where are we today, Abby? Well, I'm not quite sure what's happening today. They're having a few problems. But I'm pretty sure we're in Bay 8. Right. Yes, it's this one. Look, can I take your bag? Oh, thanks. Okay. Sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is. Just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Sure. Thanks a lot. Jane Hughes, number 3267980. Date of birth, 26th December, 74. Can I borrow your pen? Okay. I've left mine in pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. Hello, sister. Hi, Simon. Is Mrs. Hughes here yet? Yeah, she's just checking in now. Thanks for helping out. I've left her notes on the side and I'll be with you in a minute. No problem. So, how's George? He's a bit hot and bothered, actually. He had a terrible tantrum in the car on the way here. Oh, I don't really blame him. We were stuck bumper to bumper for hours. It was awful. Anyway, he's settling down with his dad now, so... Could you pass me my Walkman, Abby? It's in my bag. Oh, I'll just do your blood pressure, then I get it for you. Hi, Abby. Oh, hi, Simon. Don't see you here very often. No, I've been on nights. Just come off. Oh, could you get James Walkman out of that bag for me, please? So, what can I do for you? Dr. Livingston asked me to give you a hand this afternoon. Seems like she's got her hands full. Oh, great. Sorry, Mrs. Hughes, isn't it? Yes. I'm Dr. Robinson. Hi. How are you feeling? Pretty awful, actually. I've been stuck in the car for hours. I'm so sorry to hold you all up. Oh, no problem. No problem at all. Right, Mrs. Hughes, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston this afternoon. Hi, Dr. Campbell. I heard about her father. It's awful. Will he be all right? I'm sure he's in very capable hands. Ah, you must be Dr. Robinson. Thanks very much for helping us out at such short notice. No worries. Happy to help.
Now, Mrs. Hughes, you understand what treatment you'll be having this afternoon? Yes, I do. Right, let's have a look at Mrs. Hughes' blood results then, shall we? Então, gente, preste atenção nesse ponto aí, onde ele pergunta se ela entende o que ela, né, as medicações, tudo que vão fazer com ela nesse momento. Então, é a obrigação do profissional de saúde, né, orientar e explicar o que vai ocorrer, mesmo a pessoa dizendo que já sabe, até porque ela vai estar fazendo um procedimento agora que ela não fazia antes, né, os dois de uma vez só. Yep, that all looks fine. And the consent form? Yes, I have. Observations all right? Yeah, fine. Right, would you check the wristband with me, please? Right, it's Mrs. Jane Hughes, hospital number 326-7980, date of birth 26/12/74. Good. Lovely, perfect like that. Can you get some help, please? Abby! Got to go, Dr. Campbell. If they need us, I presume they'll call. Let's just get on with this. I'll get that for you. Great. Look, listen, before you do that, would you just check the local with me, then I'll prep the skin. Sure. Look, I've asked Dr. Campbell twice today to call me. Will you pass him a message, please? Yeah? Now, you will feel just a little bit of pressure here. There we are. Wonderful. That's great. Anything important? I'm not sure, really. I've taken a message. There you go. Right, so who was it? Someone from admin. They want you to give him a ring down. That's the third time today. Right, I'm ready for the chemo now. Simon, I'm sorry. Would you mind going and picking it up from the fridge? I think we've lost staff nurse completely now. It certainly seems like it. I think there's a problem on the ward. I'll find out what's happening. Thanks very much. Is everything all right, Mrs. Hughes? Won't be much longer now. Here we are. I'm afraid Abby's going to be a while yet. I've just seen her rushing around. Look, we can't afford to waste any more time. You'll just have to check it with me. Is that okay? Okay. Fine. Jane Hughes. Yeah. Hospital number 326-7980. DFB 26/12/74. Yeah. Expiry date 08/09/03. Everything okay? Simon, Dr. Campbell? Yeah, everything's fine. Fine. I understand you've got a bit of a problem on the ward. Yes, I'm sorry. Staff nurse shouldn't be too much longer. Actually, we're nearly finished here now. Tell me, has my next IT patient arrived yet? Yeah, he's in the waiting room. I have explained we're running late. Can you check his blood results? They're not looking Okay. good. Thanks. All right. Ignore it. Just ignore it. You will thank Dr. Livingston for me, won't you? It's such a help you fitting me in like this. Of course I will. It's not a problem. Thanks. Is that okay? Okay, fine. Vincristine, 2 milligrams in 2 mils. Right. Observem qual foi a medicação que ele falou, a vincristine e não a metotrexano.
Okay, that's it. Got a plaster? Excellent. Okay. Brilliant. Sorry to hold you up. You can't have finished already. Yeah, we have, yeah. I've got the methotrexate. So what have you given her? E eles leram o nome da medicação. Vejam que a falta de atenção faz. Someone call Dr. Monroe, please. The film you've just seen provides a shocking example of how a series of errors can lead to catastrophic harm to a patient. The first question you might like to ask is, who was responsible for this tragic outcome? The most obvious answer may be Dr. Campbell. He mistakenly injected vincristine into the patient's spine. However, I want you to consider a far more critical question. Why did Dr. Campbell find himself in such a position, sitting in front of a patient with an open spinal needle in their back, having been handed the incorrect and potentially lethal drug? Aquele de In sucessão de reality, erros. Dr. Campbell's error was the final act in a chain of events, each of which, had it been identified at the time, may well have prevented this tragic outcome. It's therefore important to carefully review cases such as this. As much as possible, we need to do this without blaming the individuals involved. That's not to say that individuals should not be held accountable for their actions. However, although apportioning blame may be emotionally satisfying, it's likely to drive problems underground and impede an honest and far-reaching understanding of the risks. We need to address these risks to ensure the safe care of future patients. Let's return to the film and identify some of the factors that played a part in this error. In most healthcare settings worldwide, there are strict frameworks in place regulating the use of chemotherapy drugs like vincristine. These include prohibitions against storing such drugs in a fridge with other medicines and giving them in conjunction with other therapies. In many countries, there are also regulations specifying that a registered chemotherapy nurse must be present during the procedure and that the treatment must be given in a special room or bay. These types of frameworks and regulations are known as standard operating procedures or guidelines. These standard operating procedures and guidelines apply widely and are not specific to the use of drugs like vincristine. For example, well known are the Advanced Trauma Life Support Guidelines from the American College of Surgeons and the World Health Organization's Pain Ladder for safe and effective administration of opiate analgesia. In the film we have just seen, you should clearly note that the standard operating procedures and guidelines were not adhered to. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for... Methotrexate you sent down? You've already got her down for her IV this morning. And I've only sent her vincristine up. The methotrexate should not have been dispensed on the same day as vincristine. A mix-up of these two drugs could lead to fatal consequences, and a protocol was in place to prevent this. Had it been adhered to, the error may have been avoided. Okay then, look, I'll prepare it for this afternoon. Factors that may have led to the pharmacist breaking the protocol are many and varied. They include the pressure of work and a hierarchical management structure which does not encourage constructive questioning of the doctor in charge. Come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. Dr. Campbell should not have been allowed to administer chemotherapy. I don't seem to have you down. He was not confirmed as having the skills to do this.
Despite this, the nurse was persuaded to allow him to practice on the ward, and the pharmacist allowed him to pick up the prescription. A system was in place, but not adhered to. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams in 2 minutes. Sadly, in many areas of healthcare, when these procedures are in place, their purpose is often misunderstood, and they may even be treated with contempt. Lack of organisational leadership, poor communication, high workloads, and inadequate education and training all contribute to the lack of adherence. Actually, standard operating procedures and guidelines can be a great protection against error. Their objective is to make patients and practitioners as safe as possible each and every time that a procedure or action is undertaken. Standard operating procedures do not destroy clinical autonomy or decision-making. Rather, they provide an evidence-based, agreed framework for protecting patients against error. Wherever possible, they standardise the procedures in place so that everyone understands their role and what is expected of them. Where standard operating procedures and guidelines are present, they must be adhered to. Where they are not in place, appropriate measures should be taken to establish them. We need to make sure we have an organisation-wide view of standard operating procedures and guidelines, so these essential components of safe care do not fall by the wayside. We need to see such procedures as the hallmark of professionalism and good patient care, rather than as an enemy. When standard operating procedures and guidelines are present, we need strong and visible leadership to ensure they are adhered to. For your organisation, ask yourself the following questions. Could standard operating procedures and guidelines be put in place to make delivery of care safer? Are standard operating procedures and guidelines being adhered to? And if not, which pressures prevent their operation? Is there a culture of contempt within your organisation for standard operating procedures and guidelines? We can only really be sure that we're delivering safe care for patients if all the healthcare workers involved have received the right training and are up to date. A healthcare professional who has not received appropriate training or guidance may feel under a lot of pressure to just do the job. There can be a lot of pressure to cope with the workload by operating outside their competence, especially for junior staff. Such staff may not be well placed to judge their own level of competence. They may be over or underconfident because of their limited experience. This is a potentially dangerous situation where errors can easily occur. In the film, it was obvious that nobody had a clear understanding of the level of training or experience that the newly appointed Dr. Campbell had. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later and we'll sort it out then. Sister Lynch, in fact, queried this several times with his colleague, Dr. Livingstone. Despite this lack of clarity, Dr. Campbell was left in charge once Dr. Livingstone left the ward. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingstone today. A culture where healthcare workers help each other, especially when staff are stretched, may inadvertently increase the risk to patients. Often, many staff may not easily recognize the boundaries of their own expertise and experience. Poorly trained healthcare workers can be a major contributing factor, leading to adverse events. Many countries are good at ensuring a certain standard as part of undergraduate training. However, in many cases, the last assessment a healthcare professional faces is at their university or college. Assessments are not just about ensuring a certain and sustainable level of skill, knowledge, or competence. They're also a reflection of a wider culture of safe and effective practice. Education and training are critical components in the quest to improve patient safety. At the very least, all healthcare workers must understand the key concepts of patient safety. For those already in practice, programs must be developed to give them the skill to continue to practice safely. Most of all, healthcare professionals should know and understand safety procedures in their own local service context.
In other high-risk industries, careful attention is paid to ensuring the ongoing competence of frontline staff. For example, a typical airline pilot would probably have something like 100 assessments of their competency over the course of their career. In some countries, doctors have none. For your organization, ask yourself the following questions. How do you know that the colleagues you work with have received the training they need to do their job well? Do you have a way of assessing colleagues you work with to ensure they're competent? Do you have a framework in place to ensure induction with local procedures? Do you know what you should do if you have concerns about the competence of your colleagues and the safety of their practice? Would you be supported in raising your concerns? And finally, how would you know if your healthcare system allowed an unskilled or untrained healthcare professional to practice? Clear communication and effective team working between different healthcare workers from different professional groups is essential for delivering safe care for patients. In many countries, healthcare is becoming more and more specialised, and clear communication within the multidisciplinary team is vital to ensure there is clarity of roles and responsibilities, procedures and outcomes. Time and time again, research has shown that ineffective communication and poor team working has been a major cause of an adverse event and heightens the risks to patients. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Definitely running late now, that's it. Sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is. Just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Sure. Thanks a lot. Can I borrow your pen? Okay. I think I've left mine in pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. In the film, it should be obvious that these two terse exchanges and communication breakdowns contributed to the error. It is not just verbal communication that can be at the heart of serious error. These professionals are not working effectively as part of a multi-professional team. They're not respecting each other's roles and responsibilities and supporting each other in delivering a common goal, the safe and effective care of their patients. As you can see, without verbal handover, the written note had no context. In the midst of a complex and stressful situation, important messages that should have been clearly communicated between staff were lost. The lack of effective staff handovers and lack of clarity in individual roles gives opportunities for misunderstandings to arise. Communication can be aided hugely just by stepping aside into a quiet spot, even if only briefly. Staff need to have mutual respect for each other's role and professionalism. They need to be able to respect and value constructive questioning and deal honestly with misunderstandings. A hierarchical structure and a culture where junior staff are afraid to speak up and effectively challenge or query the decision-making of senior staff can contribute to poor team working and the resulting poor communication. Environmental factors such as stress caused by understaffing and overwork also play a part. An appreciation of the cultural differences is a key skill for successful communication in our multicultural world. This is particularly important in healthcare, especially when workers and patients may be from different cultural or socio-economic backgrounds, making some of the sensitive aspects of health difficult to address. Differences in language, customs and conventions, and even religion, all have the potential to lead to poor communication and misunderstandings. Some organisations still have a culture where respectful dialogue and inquiry is not encouraged. We need to move away from this, to a culture which requires open and honest communication between all players in the healthcare setting. Handover and clear documentation need to be actively encouraged and promoted. Effective teamwork needs to be encouraged. For your organisation, ask yourself the following questions. To what extent in your healthcare setting have you addressed the need to have effective, multidisciplinary communication? Do staff value or even know about each other's roles? Can junior staff approach senior staff and make a legitimate inquiry about the safety of a situation? And finally, do you work well as a team?
Correct labelling, storage and dispensing of medicines is vital to protect the patient against potentially lethal harm. Medication errors in some studies have accounted for up to 30% of medical errors. Safety of medication delivery is thus one of the most pressing issues of the patient safety agenda. In the film, almost everything that could have gone wrong with Jane's medication delivery did go wrong. This chain of events started long before she was administered the wrong drug. Standard operating procedures and guidelines to prevent vincristine being stored with the methotrexate should have been adhered to. Ah, you must be Dr. Robinson. Thanks very much. Dr. Robinson and Dr. Campbell had never met before. They did not have specific training to be checking these drugs. It should have been the certified nurse that was involved at this level. Traditionally, healthcare workers have worried mainly about the issues of adverse drug reactions, where the patient has been given the right drug but suffers from a side effect. A separate area which concerns itself with ensuring the right standard operating procedures and guidelines are being followed and the right dispensing and delivery systems are being used is known as medication safety practice. This is an important area which examines healthcare systems to try to prevent errors such as that in the film. We all know how bad a doctor's handwriting can be. Yet sometimes the medical notes are the only way that healthcare professionals have to communicate with each other. Therefore, medical records need to be clear and unambiguous. They need to provide an accurate way of conveying important actionable information. It is essential that all hospitals, clinics and treatment centres have established policies for ensuring medication safety. In general, whether we are dealing with vincristine or not, there are certain principles that you may want to consider. For example, all drugs must be clearly labelled and labels must be easily visible. Drugs must be properly checked by the designated person against the patient's medical records and the drug chart. And for high-risk treatments like chemotherapy, drugs must only be given by nurses and doctors with specialised registered training. For your organisation, ask yourself the following questions. Are medical notes easily accessible, kept regularly up to date and easily legible? Do your procurement policies ensure consistency of drug purchasing and checking mechanisms to detect potential errors such as look-alike and sound-alike medications? And finally, do you have systems in place to ensure only those properly trained are able to be involved in the delivery of high-risk drugs? Of all parties in a healthcare setting, patients often have the least input into their care. Yet, much research indicates that patients can not only enhance the quality of their care, but can prevent errors. When arriving at the hospital, Jane was stressed because of a long car journey through gridlock traffic, and probably also because of the trauma of living with cancer and facing more unpleasant procedures. Nevertheless, she was put at ease by the nurse, who asked her how she was feeling and inquired about her family. So far, so good. However, once Jane had been escorted to the treatment bay, she was no longer treated as an individual. The multidisciplinary team failed to acknowledge her as someone who could provide valuable input into her own care. She was not even asked what she had come for. Could she have had a card by which her treatment was checked with her as well? Would that have provided an additional safety barrier? Jane might have been able to spot that the team was proceeding with the intrathecal drug injection before she had been given her intravenous treatment. Had she been able to point that out, what followed might not have happened. It was the hospital's responsibility to ensure that Jane's care was safe, but involving Jane actively in her care may have prevented the terrible outcome. A patient who is familiar with the procedure is a vital resource for any healthcare worker to draw on. They may be able to spot discrepancies in the treatment plan and any deviations from standard operating procedures, discrepancies in communication or odd drug labelling. Patients are often far more insightful than we give them credit. Adopting a more patient-centered approach, trying to look at the situation from the patient's point of view, will make patients feel more relaxed, more comfortable, and lead to more effective consultation and diagnosis. It enhances quality and promotes safety. It may also save time and money. For your organisation, ask yourself the following questions. What happens in your organisation to ensure that patients are active partners in their own treatment? How could your organisation play a more active role in this challenge? And finally, could other means of engaging patients be used, such as posters, leaflets, and patient treatment cards?
The World Alliance for Patient Safety believes that we need to understand the nature of these contributing factors. We must learn from the errors and harm we unintentionally cause to patients in order to reduce the risks for future patients. We need to act on this learning and make improvements throughout our healthcare systems. Commitment from governments, hospital management, and clinical leaders is vital to achieve this. We must also work collaboratively with patients. But let me finish with 5 challenges. Firstly, do you have standard operating procedures and guidelines in your workplace? Are they adhered to? If not, why not? Could you develop these if they're not already in place? Secondly, does your workplace have a framework in place to ensure healthcare workers are up to date with training, and are they safe to practice? Thirdly, do you communicate effectively with your colleagues as part of a multidisciplinary team? Fourthly, is information about the safe use of drugs accessible to you in your workplace? And finally, have you engaged your patients in their own care? Analysing and understanding errors like this will take us away from a blame culture and move us to a situation where we can offer safe, high quality and sustainable care to our patients, not just now, but in the future. Então, observem, né, o que foi dito, todas as análises, né, do que ocorreu aí nesse vídeo e, né, reflitam no sentido de que isso pode, né, assim, vocês já podem ter vivenciado, quem já atua na área, vivenciado algumas dessas situações. Então, é sempre importante e fundamental que se sigam as regras, que coloquem em prática os protocolos, porque assim vocês estão tentando minimizar, né, situações de risco para os pacientes. Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante é que mais de 220.000 pacientes irão morrer por ano no Brasil por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade. A todo momento, um incidente relacionado à assistência ao paciente, como administrar o medicamento na dose errada ou o paciente cair da cama, acontece nos hospitais do mundo. Nos Estados Unidos, a ocorrência de erros que causam dano aos pacientes é de 3,7%. Já no Brasil, este número é de 7,6%, sendo que cerca de 70% desses incidentes poderiam ter sido evitados. Cada paciente internado em um hospital está sujeito a pelo menos 2 erros todos os dias. E para evitar que continuem ocorrendo,
os hospitais contam com um grupo de profissionais de saúde que se reúnem diariamente para analisar e tentar melhorar essa condição. A participação do paciente e dos familiares é fundamental neste processo. Comunique ao profissional de saúde mais próximo, ao seu supervisor ou sua referência de cuidado, todas as vezes em que se deparar com uma situação de risco. O grupo de segurança do paciente receberá sua informação e analisará o que pode ser feito para melhorar esta situação ou para que este evento não aconteça mais naquele hospital. A ideia é procurar saber se existem falhas na maneira como as atividades são realizadas. A partir disso, um conjunto de ações será desenvolvido com as equipes do hospital para a implementação das medidas de melhoria. Nunca deixe de comunicar um incidente por falta de tempo. Escreva ou relate brevemente o que aconteceu naquele dia. Tenha em mente que todos somos responsáveis pelo resultado do cuidado com o paciente. Só você pode mudar este cenário. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Os problemas relacionados a medicamentos estão entre as principais causas de incidentes hospitalares no mundo. No Brasil, pesquisas recentes mostram a ocorrência de falhas em cerca de 30% a 40% das administrações de medicamentos. Entre as principais falhas estão horário, dosagem, via de administração, medicamento não autorizado e paciente errado. Uma das principais ferramentas que utilizamos para que todos fiquem atentos às fragilidades do sistema é o mapeamento de processos, que consiste em levantar todas as oportunidades a partir da necessidade de compra, recebimento, armazenamento, unitarização, dispensação e acompanhamento no pós-uso destes medicamentos. Muitos hospitais no mundo já conseguiram reduzir em até 70% os problemas relacionados a medicamentos, depois que implantaram o que chamamos de barreiras de segurança, ações que reduzem a possibilidade de erro nas etapas mais críticas deste sistema. Hospitais certificados por programas de qualidade procuram investir na capacitação da equipe e na melhoria da assistência farmacêutica. Isso trouxe uma maior valorização do farmacêutico e um aumento estimado em 300% de seu efetivo. Precisamos criar a cultura de identificar as fragilidades no sistema de medicamentos antes mesmo dos problemas ocorrerem e, caso ocorram, relatar e notificar estes incidentes. Estas medidas salvam vidas. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Então, pessoal, nosso conteúdo fica até aqui, tá? Na próxima aula, após a nossa avaliação, a gente vai detalhar a questão da segurança do paciente. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que os vídeos trouxeram para vocês, tá? No sentido de que é necessário que haja o conhecimento, né, que você esteja qualificado, que compreenda o funcionamento dos POPs, que você identifique e coloque em prática os protocolos, que você saiba a função da multidisciplinaridade e que todos tenham a autonomia e o conhecimento necessário para a execução da sua atividade. E quando é identificado o erro, é crucial que esse erro ele seja barrado e não passado adiante, tá? Para que não venha, né, a causar os problemas que a gente viu aí em tantos relatos de erro, tanto nos vídeos, né, daqui do Brasil, quanto nesse institucional realizado lá pela Inglaterra, né, que ele trouxe um cenário que é bem importante ser avaliado como foi feito, né, do passo a passo, além de diferentes perspectivas. Espero que vocês tenham conseguido assimilar isso aí. Então, até essa parte fica sendo o conteúdo da nossa avaliação e nos encontramos na próxima semana. Tenham todos uma excelente noite,
Um maravilhoso final de semana. Se cuidem. Muita saúde para vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, professora. Fique com Tchau, Deus. tchau. Boa noite. Vocês também.